Olá, bom dia, turma. Estou de volta, professora Michele Carvalho. Nós hoje vamos fazer alguns exercícios, tá? Sobre a matéria aí, sobre a partícula, o ser, né? As funções do pronome ser, tá? Então, prepara seu material, prepara o seu caderno, tá? É importante que você faça essas atividades de hoje, ok? Então, vamos lá? Organizar aqui nosso material para você dar então continuidade ao exercício, tá bom? Gente, é muito importante que vocês copiem o exercício no caderno, tá? Então, nessa hora agora, nesse momento, você pode pausar o vídeo para poder fazer a cópia aí no seu caderno. Tenta resolver, mas antes eu vou dar uma explicação, tá? Vou relembrar para você quais são as funções do ser, desse pronome aqui, dessa partícula, tá? Ele pode funcionar como um índice de indeterminação. Ele vai ser índice de indeterminação quando ele se referir a um sujeito indeterminado da oração. Ele vai estar relacionado aos verbos que não admitem a voz passiva, tá? Então, você precisa prestar atenção no verbo da oração, ok? Aquelas orações que você não consegue fazer a transformação e que o verbo geralmente é um verbo transitivo indireto, ele precisa de preposição ou um verbo de ligação, tá? Então, neste caso, você vai utilizar o ser como um índice de indeterminação, ok? Anota isso aí. No caso do ser como um pronome apassivador, né? Ele vai funcionar justamente nessas vozes passivas sintéticas, que podem ser transformadas para vozes passivas analíticas, tá? O pronome ser como pronome apassivador geralmente está relacionado aos verbos transitivos diretos, ok? Verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, fique atento também, né, a transitividade verbal, ok? Anota isso aí. E o pronome reflexivo, né, ele vai funcionar, o ser vai funcionar como um pronome reflexivo naquelas ações em que o sujeito tanto pratica como ele sofre a ação do verbo. Entendeu? Tá? Por exemplo, cortou-se, machucou-se, ok? Eles se apaixonaram, né? Que é a ação recíproca, tá? Então é só você, gente, é um tipo de exercício, de atividade que basta você fazer com atenção e principalmente sublinhe os verbos, reconheça a transitividade verbal, tá certo? Vamos então começar? Então vamos lá. Primeira oração. Ensina-se violão nesta escola. Qual é o verbo aqui, pessoal? É o verbo ensina, correto? E aí você deve pensar da seguinte forma: quem ensina, ensina o quê? Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto, não é isso? Ensina-se violão nesta escola. Ensina-se o quê? Violão nesta escola. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, esse ser, ele vai funcionar como um pronome apassivador, tá? Portanto, aí, número 2, ok? Então, no seu caderno, você deve sublinhar o verbo, tá? Ao lado, você coloca verbo transitivo direto, ok? Esse Czinho você pode circular, envolve aí no seu caderno. E aí você pode puxar uma setinha indicando, ó, esse aqui é o pronome apassivador, ok? Tá bom, gente? Então, vamos lá.
Cláudio e Ana encontraram-se logo pela manhã. Pessoal, qual é o verbo dessa oração? Sublinha ele aí. É o verbo encontraram, ok? Quem se encontrou ou quem está praticando a ação aqui de se encontrar? Ah, o Cláudio e a Ana, correto? Então tem um sujeito composto, né? Ou seja, esse ser aqui, eles estão tanto praticando a ação, como eles estão recebendo também essa ação aí praticada. Ou seja, nós temos aqui um ser que funciona como um pronome reflexivo, tá, gente? Ok? Então, mesma coisa. Sublinha aí o verbo. Quem encontra o quê, né? Verbo transitivo direto, a gente faz a perguntinha. Não precisa de preposição, tá? Verbo transitivo direto. Sujeito aqui é composto, Cláudio e Ana, ok? 2 núcleos, tá? Muito bem, vamos para a terceira frase. Precisa-se de técnicos em informática. Qual é o verbo aqui, gente? É o verbo, ó, precisa, né? Precisa. Faz a pergunta aí. Quem precisa, precisa de quê? De. Repara, de que tem uma preposição. Então, esse verbo, obrigatoriamente, ele pede uma preposição. Olha a preposição aqui, ó. De, tá vendo? Precisa-se de. Então, se esse verbo obrigatoriamente pede aí uma preposição, aqui o ser, ele indica para mim que o sujeito, ele é o que, gente? Indeterminado. Por isso, índice de indeterminação. Ok? Quarta frase. Guilherme já se preparou. Vamos lá. Qual é o verbo aqui? Sublinha aí. Preparou é o verbo, ok? Quem é que está realizando, praticando esta ação? Guilherme, né? Ele é o sujeito da oração. Então, olha só, ele age e ele recebe a ação. Então, aqui nós temos um pronome reflexivo, ok? Na próxima oração nós temos, no casamento, sempre se fica nervoso. Gente, qual é o verbo aqui? Ficar, né? E lembra que o verbo ficar pode funcionar como verbo de ligação. Olha aqui a característica. Mas eu te pergunto, quem é que fica nervoso? A gente consegue identificar? Não, né? Então, esse ser funciona como um índice de indeterminação, ok? Tá vendo? Como você fazendo aí devagar, pensando nos verbos, classificando os verbos, você consegue fazer a atividade direitinho, tá? E aí, mesma coisa. Sublinha aí o verbo fica, puxa uma setinha e escreve verbo de ligação, ok? Última frase. Desenvolve-se o conteúdo de forma prática e rápida. Pega o verbo. Qual é o verbo aqui? Desenvolve, né? Faz a pergunta. Quem desenvolve? Desenvolve o quê? Alguma coisa, correto? Então, ele é um verbo transitivo direto. Não precisa de preposição, ok? Sendo assim, nós temos aqui o ser, né? Como um pronome apassivador, ok? Deu para entender? Espero que sim, tá? Se você fizer todas as anotações como estou explicando, colocando as siglas, sublinhando, né, fazendo as anotações aí corretamente, você não vai errar, tá? Vamos então para a próxima questão? Vamos lá. Assinale a opção onde C exerce a função de índice de indeterminação do sujeito.
Então, vamos lá. O que eu falei? Para ser índice de indeterminação, esse ser está relacionado a um verbo transitivo indireto, correto? Ou um verbo de ligação, tá? Então, vamos verificar. Gosta-se muito de doces por aqui. Comprou-se um novo prédio para a loja. Emprestou-se o dinheiro ao professor. Deixou-se sentar na soleira da porta. As roupas, os varais, tudo isso se foi levado pela correnteza. Gente, olha para os verbos das orações. Primeira coisa, tá? Depois que você escreveu aí no seu caderno, pausou o vídeo e agora retornou, então olha só, primeira coisa, sublinha ou circule todos os verbos das orações. Letra A, qual é o verbo? Gosta. Na letra B, comprou. Na letra C, emprestou. Na letra D, deixou. Na letra E, foi, né? Foi levado, tá? Ok? Então vamos lá. Aí você pega o verbo e faz a pergunta para saber se ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Se for transitivo indireto, você vai encontrar aí um índice de indeterminação. Você pode também perceber que você não vai conseguir transformar essa frase numa voz passiva, tá? Então vamos lá. Gosta-se muito de doces por aqui. Quem gosta, gosta de quê? Olha a pergunta aí. De. Tem preposição, não tem? Olha até o de aqui, ó. O de acompanhando o complemento do verbo gostar, não é? Quem gosta, gosta de quê? De doces, ok? Então, a letra A indica pra gente que nós temos aqui o C, tá? Estamos falando do C, mas para chegar nessa confirmação, você vê como tudo volta para o verbo? Para a gente identificar o C, a gente precisa olhar para o verbo da oração, classificar ele, ok? E aí a gente vai identificar o C aqui, ele é um índice de indeterminação. Quando alguém fala, gosta-se muito de doces por aqui, a gente sabe que tem pessoas que gostam, mas quais são? Quem são essas pessoas? A gente não consegue identificar. O sujeito, ele é indeterminado, tá? Na letra B, comprou. Quem compra, compra o quê? Ele é um verbo transitivo direto, ok? Então, aqui é pronome apassivador. Não é índice de indeterminação, tá? Se eu transformasse essa frase na voz passiva, ia ficar assim, ó. Comprou-se um novo prédio para a loja, né? Então, o novo prédio para a loja foi comprado. Entendeu? Um novo prédio foi comprado para a loja. Tá? Ficaria dessa forma. Letra C, emprestou-se o dinheiro ao professor. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém, não é isso? Ele é um verbo transitivo, direto e indireto, tá? Na D, deixou-se sentar na soleira da porta. Quem deixa, deixa o quê? Verbo transitivo, direto, tá? E aqui na E, as roupas, os varais, tudo isso se foi, ou seja, o que foi levado? As roupas, os varais, né? Então, foi, se vai para, né, algum lugar. Você identifica aqui o que foi levado pela correnteza, tá? Então, vamos lá, gente. Qual é a outra oração? Vamos ver se tem outra oração aqui que funcione como índice de indeterminação do sujeito. Ó. Apesar de eu não ter marcado, quando a gente fala aqui, ó, emprestou-se o dinheiro ao professor, quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. A gente não identifica quem emprestou. Então, aqui também eu tenho o índice de indeterminação do sujeito, tá? Depois você marca aí, ok? Vamos seguindo, então, para a próxima questão. Presta atenção nessa aqui. Se você primeiro for copiar, tranquilo. Dá um pause aí no vídeo, ok? Copia essa questão. Depois volta aqui para pegar a explicação, tá? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura da 3. Leia, analise e reflita alguns instantes acerca do enunciado linguístico que segue e responda as questões propostas abaixo. Então, a frase é essa aqui, ó. Né? Aluga-se kitnets
todas situadas à beira-mar, tá? Qual é o verbo aqui, gente? Primeira coisa, olha, procura, encontra o verbo, ok? Sublinha ele, circula. Qual é o verbo aqui? Aluga, né? Quem aluga, aluga o quê? Está alugando o quê? Alugando a casa, o imóvel, o terreno, né? O galpão, enfim, está alugando o quê? No caso aqui, kitnet, ok? Aí a primeira pergunta é a seguinte: tendo em vista que tal enunciado, esse aqui em cima, ó, se encontra demarcado na voz passiva sintética, tá? Seria possível mudá-lo para a voz passiva analítica? Se sim, opere essa transformação. Então, é para você fazer o quê? É para você reescrever essa frase na voz passiva analítica, tá? Vamos lá? Como é que vai ficar, então? Aluga-se kitnets, todas situadas à beira-mar, ou seja, kitnets são alugadas, ok? Todas situadas à beira-mar, tá? Então, aqui, ó, kitnets são alugadas, ok? Dessa forma que fica. Então, corrige aí, escreve aí, vê se você acertou, ok? E na B, partindo desse pressuposto, como se dá a classificação do pronome ser, gente? Como é que se dá, então, a classificação do pronome ser? Ele é uma partícula apassivadora, ele é um pronome apassivador, né? Ele está relacionado ao verbo transitivo direto, ok? Quem aluga, aluga o quê? Tá? Verbo transitivo direto. Então, o ser é uma partícula apassivadora. Não tem problema, tem momentos que você vai ver escrito partícula, tem momentos que você vai ver o pronome, tá, gente? É a mesma coisa, ok? Vamos lá. Número 4. Indique a alternativa que apresenta pronome apassivador. Olha aí, mais uma questão para a gente treinar, né? Não tem problema. Ai, professora, toda hora. Por quê, gente? A aprendizagem, ela acaba se dando aí, quanto mais a gente faz, pratica, exercita, a gente reforça, né, essa aprendizagem, tá? Então, mesma coisa, identifique os verbos, sublinhe os verbos e aí você classifica, então. Acabei aqui apertando, né? Vamos lá. O ser, ele quer o pronome apassivador, olha aí. Reformam-se ternos. Qual é o verbo aqui? Reformar. Quem reforma, reforma o quê? Né? Reformam-se a casa, reformam-se roupas, reformam-se ternos. Tá legal, gente? Então, reformar aqui é o verbo transitivo direto que acompanha aí o ser, né? Ou o ser acompanha o verbo como um pronome apassivador, tá? Se a gente fosse transformar para a voz passiva analítica, ficaria ternos são reformados, ok? Todos os outros verbos, se você observar, eles são verbos transitivos indiretos, ou seja, eles precisam de uma preposição. Ó, tratavam-se de, precisam-se de, obedeceram-se aos, ok? Isso quer dizer o quê, professora? Isso quer dizer que nós temos aqui um ser como índice de indeterminação. Ok? Deu para entender? Vamos lá. Só para você, né, confirmar aí, tá? Esse tipo de pronome apassivador, ele permite que a oração seja transformada na voz passiva analítica, tá? Então, aqui está na voz passiva sintética, você transforma para a voz passiva analítica, tá bom? Ternos são reformados, como eu havia falado. Beleza, gente? Anota, então, isso aí, tá bom, gente? Vamos lá. Eu sei que é muito ser, aí você pode, né? Ai, que confusão, professor, é muita coisa para gravar. Mas calma, né? Calma. Faz o passo a passo, ok? Que vai dar tudo certo, né? Pensa, para pensar, faz as perguntas ao verbo, tá? Que na hora de classificar você não vai ter dificuldade, nem engano, nem dúvida, né? Melhor dizendo, tá bom? Vamos lá então, gente.
Ah, eu trouxe um trechinho aqui, ó, presta atenção nesse texto. E é interessante, fala sobre a margarina, né? São textos curiosos, tá? A margarina, aquela que a gente passa no pão, né? Então vamos lá. A margarina, inventada pelo químico francês Hippolyte Magne-Morier no século XIX, segundo um procedimento que mais tarde seria aperfeiçoado e simplificado nos Estados Unidos, se obtém de gorduras vegetais ou animais, ou de uma mistura de ambas, numa proporção próxima aos 80%, a qual acrescentam-se imediatamente diferentes componentes lácteos, vitamina A e conservantes. Os diversos ingredientes são agitados em leite ou água até conseguir a sua emulsão. Elimina-se então o excesso de líquido e batem-se as gorduras. Por último, é feita a moldagem do produto e seu empacotamento, tá? Então, a forma aí de como é feita a margarina, né? Repara que alguns verbos estão aí, ó, com o acréscimo do pronome ser, né? E nós vamos trabalhar justamente esses verbos. Acrescentam-se, batem-se, ok? Vamos dar uma olhadinha então? Olha só. Nessa questão 1, referente a esse texto que a gente acabou de ler, tá? Então, presta atenção aqui. No seguinte segmento, acrescentam-se imediatamente diferentes componentes lácteos, vitamina A e conservantes. Gente, o ser, ó, esse pronome aqui, ser, que está aqui, relacionado ao verbo acrescentam, tá vendo? Ele é um pronome reflexivo, ele é um pronome apassivador ou ele é um índice de indeterminação do sujeito? Quem acrescenta, acrescenta o quê? Faz a pergunta a esse verbo, né? E aí a gente encontra um verbo que é transitivo direto. Isso quer dizer o quê? Que o seu complemento verbal, o seu objeto direto, não vem acompanhado de preposição. Esse verbo não precisa de preposição, tá? Então, isso também nos faz entender que esse pronome aqui, ele me ajuda a transformar essa frase numa voz passiva analítica, tá? Então, eu tenho aqui um pronome que é apassivador, ok? Então, olha só, eu identifico o verbo, eu vejo a sua classificação com relação à transitividade verbal, eu vejo se eu consigo transformar para a voz passiva analítica, né? E aí, confirma-se então que o ser é um pronome apassivador, ok? Na próxima questão, mesma coisa, tem outra oração, ó. Batem-se as gorduras. Qual é o verbo aqui? Batem, né? Ok? Batem-se as gorduras, ou seja, as gorduras são batidas. Conseguiu transformar para voz passiva? Sim, deu certo. É sinal de que esse ser também é um pronome apassivador. Tá certo, gente? Tranquilo, né? Tá vendo como é fácil? Deu para entender, não deu? O bom de praticar é isso. Quanto mais a gente vai exercitando, vai fazendo, vai pensando sobre aquilo que a gente está fazendo e não só copiando, né? Porque só a cópia, gente, não vai te ajudar a aprender em nada. Então, não fique preso à cópia, entendeu? Às vezes é muito mais válido você prestar atenção e depois tentar fazer os exercícios do que você ficar querendo copiar tudo aí e não prestar atenção na explicação, tá? Então, se organize, presta atenção, depois faz a atividade, ok? Vamos então seguindo, porque tem mais atividades aqui. Olha só, no texto acima, esse que a gente leu, esse trecho, né? A locução verbal na voz passiva são agitados, tá vendo? Isso é uma locução verbal. A locução verbal, a gente vai encontrar o verbo auxiliar
e o verbo principal. No caso aqui, o verbo principal é o quê? É o verbo agitados, né? Então, ele quer saber, esses são agitados, está se referindo a quê? Lá no texto. Aos diferentes componentes lácteos, vitamina A e conservantes, os diversos ingredientes, ou leite ou água. Você lembra que eu fiz a leitura lá do texto? São agitados? O que são agitados? Volta lá, ó. Vamos ver aqui. Os diversos ingredientes são agitados em leite. Ah, então agora sim, né? Agora a gente consegue identificar os diversos ingredientes, ok? Então, está aí. A locução verbal na voz passiva são agitados, tem como referente os diversos ingredientes, tá? Muito bem. Leia esse trecho. Ué, cadê o trecho, professora? Calma aí, ele vai surgir aqui. Olha ele aí. Vamos lá. Há vários anos, as televisões da marca Vizio, né? Deve ser assim o nome, são as mais vendidas nos Estados Unidos. E com razão, aliam excelente qualidade de imagem, vivem ganhando prêmios da imprensa especializada, com preços incrivelmente baixos. Compra-se, olha o C aí de novo, acompanhando o verbo compra. Compra-se uma Vizio gigantesca de 65 polegadas e com resolução 4K por apenas $850, metade do que custam as outras marcas. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó, verbo compra com a partícula C. Vamos ver o que ele está pedindo. Em relação ao excerto, compra-se uma Vizio gigantesca, podemos afirmar o quê? A palavra ser aqui é um pronome apassivador? Volta lá, compra-se uma Vizio, verbo comprar, qual é a transitividade verbal dele? Quem compra, compra o quê? Transitivo direto, então, sim, né? Ele é um pronome apassivador, tá? A expressão uma Vizio gigantesca é um complemento verbal? A palavra uma é um adjunto adverbial? Em relação ao excerto aí, ó, tá? A expressão uma Vizio gigantesca é o sujeito da oração? A palavra ser é índice de indeterminação? A gente já pode eliminar, né, gente? Porque a gente já viu que é pronome passivador, tá? Agora, olha aqui, gente. Uma também a gente elimina. Porque uma é artigo indefinido, não é adjunto adverbial, né? Agora, ele está querendo saber se uma Vizio é complemento do verbo ou se é o sujeito da oração. E aí? Compra-se uma Vizio gigantesca. Uma Vizio gigantesca é comprada, não é isso? Ah, então ela é o sujeito da oração, tá? Por isso você tem essa possibilidade de transformar na voz passiva analítica. Ok? Muito bem. Vamos então seguindo, estamos quase chegando ao final dos nossos exercícios. Ainda tem aqui mais dois. Vamos lá. Assinale a opção em que o C, ele funciona como um índice de indeterminação do sujeito. Então, agora, índice, a gente vai olhar para os verbos transitivos e indiretos, os intransitivos, verbos de ligação, correto? Anote isso aí. Então, se Tereza não for à festa, também não irei. Gente, esse C aqui é uma condição, tá? Não é o pronome aqui que a gente quer, não é o índice. A criança machucou-se na bicicleta. Olha, a gente já está no nível que a gente já vai entender que se a criança machucou-se, ela praticou a ação e ela recebeu essa ação. Então, aqui eu tenho uma voz reflexiva, ok? Portanto, pronome reflexivo. Então, também não é a letra B, tá? Olha C. Trata-se do primeiro e último fundo no Brasil. Verbo tratar. Quem trata, trata, né? De quê?
tem preposição. Então, peraí, tem preposição? Legal. Aqui o ser é índice de indeterminação do sujeito, tá? Ele impôs-se uma disciplina, também é verbo transitivo direto. Ergueu-se, passou a toalha no rosto. Erguer também é um verbo transitivo direto. Então, como índice de indeterminação do sujeito, nós temos aqui a letra C, tá? Muito bem. Espero que você esteja aí acertando, hein? Entendendo tudo, tá? Muito bom. Vamos lá. Estamos estamos no final, ó. Última atividade de hoje. Parecida com aquela primeira, tá? 1 para pronome passivador, 2 para índice de indeterminação do sujeito, 3 para partícula reflexiva, ok? Então, presta atenção nas frases. Mesma coisa, pausa o vídeo, copia, né? Ou então escuta a explicação primeiro, tá? Você escolhe. Se você já copiou e voltou, vamos então à correção, beleza? Ela quer saber se eu me sinto realizado. Qual é o verbo aqui? Locução verbal, né? Quer saber. Ó, ela quer saber. Quem quer saber o quê? Né? Verbo transitivo direto. Então, nós temos aqui pronome apassivador, tá? Acabou-se a confiança no próximo. Acabou-se a confiança. Então, é verbo também transitivo direto, né? Acabou o quê? Agora, presta atenção aqui, gente. Penteou-se de qualquer jeito, pois já estava atrasado. Repara, a ação de pentear, a pessoa ela se penteia e ela também sofre essa ação, né? Então, aqui eu tenho o quê? Uma partícula reflexiva, 3, beleza? Precisa-se de operários. Verbo precisar, quem precisa de alguma coisa. Olha a preposição aqui. Então, nós temos aqui um índice de indeterminação, número 2. Sentia-se o cheiro da panela no fogo, chiando de toucinho no braseiro. Verbo sentir. Quem sente, sente o quê? O cheiro. Então, nós temos uma partícula, um pronome apassivador, correto? Porque o verbo ele é um verbo transitivo direto. Ai, gente, que legal. Muito bom fazer essas atividades com você. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha conseguido acompanhar todo o raciocínio. Caso não, veja novamente essa videoaula e com atenção, tá bom? A gente se vê. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.